Neste momento, com muito prazer no meu coração, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos, internautas, com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade em que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estar aqui para fazermos mais um leitura diário de sexta-feira. Pela graça do Senhor, no próximo domingo nós estaremos indo para a lição de número 5, aonde nós aprenderemos uma lição muito maravilhosa, né, sobre os anjos. Então, onde nossos professores irão ensinar a palavra do Senhor, irão distinguir, né, a doutrina sobre os anjos. Nós vemos que é uma matéria, né, de interpretação um pouco difícil, mas Deus vai dar graça aos nossos irmãos, né, para que eles, né, ensinem de forma correta sobre, né, esse tema tão importante para nós. Então, nosso leitura diário de sexta-feira se encontra, né, do livro que Paulo escreveu, né, à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 1, e o versículo de número 8. Livro de Gálatas, capítulo 1, e o versículo de número 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, que é o tema. Lemos a palavra do Senhor. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Vemos aqui uma palavra muito maravilhosa, pelo qual o apóstolo Paulo, né, quando ele chegou ali na igreja da Galácia, e ali, ele enfrentando ali, né, uma grande perseguição por parte de um grupo de pessoas que se diz crentes, ali daquela igreja e daquela região. Então nós vemos ali que Paulo, né, ele chegando ali na Galácia e aí, pregando a palavra do Senhor de uma forma correta. E nós vimos aqui que aquele grupo de pessoas que se dizia religiosos, né, tentavam, né, deturpar a palavra de Paulo, tentava abater Paulo. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, era um homem que tinha, né, o Espírito de Deus na vida, né, um homem capacitado pelo Senhor. Então Deus usou ele ali de uma forma, né, maravilhosa para combater, né, aquele grupo de pessoas, né, aqueles judaizantes. Era um grupo de pessoas que se diziam religiosos, que eles anunciavam e pregavam, né, a palavra de Deus de forma distorcida, né, da que era a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Então Paulo naquele momento, o apóstolo Paulo naquele momento, né, ele anunciando ali, né, falando para aquele povo, né, com veemência, né, dizendo para eles que mais ainda, né, que nós mesmos, que eles mesmos, né, que nós mesmos, ou um anjo, né, do céu, que anunciasse outro evangelho, anunciou de Cristo, né, nós vemos que é anátema. Isso não vem da parte do Senhor. Então ele foi muito categórico em dizer essas palavras. Nós vimos aqui que Paulo, né, ele denunciou, né, veemente o fato de os judaizantes estarem, né, contradizendo as boas novas de Cristo. Então aquele grupo de judaizantes, né, eram as pessoas que estavam, né, de fato deturpando as boas novas de Cristo. Né, ele disse ali, né, conforme eu tinha dito, que ele disse que mesmo que o anjo do céu viesse pregar outra mensagem, né, que esse anjo ele deveria ser eternamente amaldiçoado. Porque mesmo que descesse um anjo do céu, mas que não pregasse o evangelho de Cristo conforme ele era, né, esse anjo ele deveria ser amaldiçoado.
nós vimos aqui que se o anjo viesse pregar outra mensagem, ele não seria do céu, não importava a sua aparência. Paulo adverte que o inimigo, né, ele possa disfarçar, né, um anjo de luz. Mas quem tem o Espírito de Deus, né, que tem o Espírito Santo na vida, ele sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então aqui Paulo, ele, né, vimos aqui que aqui ele invoca uma maldição sobre qualquer ser angelical que anunciar um falso ensino. Uma resposta adequada ao emissário do inferno. Paulo estendeu essa maldição até a si mesmo, caso deturpasse o evangelho. Então aqui o próprio Paulo, ele diz, né, que até mesmo, né, nós que estaria pregando o evangelho, se nós pregássemos o evangelho contra, né, o evangelho de Cristo, nós seríamos amaldiçoados, seria anátema, seria, né, pessoas que estariam contradizendo, né, a palavra do Senhor. Né? Paulo usou essa linguagem muito forte, porque estava tratando de uma questão, né, de vida ou morte. Então, né, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, né, ter o discernimento, né, de que nós devemos pregar, né, devemos pregar o evangelho pleno de Cristo Jesus. Né, não devemos de forma alguma, né, pregar outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. Porque Paulo aqui ele diz aos irmãos da Galácia: se pregar outro evangelho, né, que não seja de Cristo, e que até mesmo um anjo que viesse do céu que pregasse um evangelho que não seja de Cristo, seria amaldiçoado, seria anátema. Então, que nós possamos ter o cuidado e o dever de pregar, né, o evangelho sadio de Cristo Jesus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.